Olá, amigos e irmãos, como vocês estão? Estou se ajeitando aqui para a gente gravar, né? Como vocês estão? Antes de começarmos a conversar um pouco, eu quero pedir desculpa a você porque a câmera está um pouco, parece que está russa a imagem, porque esse smartphone, ele caiu na água. Aí tá dessa forma, tá bom? Ele caiu na água e depois dessa situação, acho que deu uma embaçada na lente, né? Na câmera, é a câmera frontal que eu estou gravando. Bom, outro sim eu quero pedir a vocês, que eu não sou de pedir, mas quero pedir porque aconselharam a fazer isso, eu não faço muito isso. Quero pedir a vocês, nós estamos precisando chegar a 1.000 inscritos, porque quando estivermos em 1.000 inscritos, fica melhor para quando estivermos em algum ambiente de evento, podermos gravarmos lives, entendeu? Aí fica fácil da gente captar momentos, os cantores, os preletores, né? Fica muito fácil. Você pode nos ajudar, pode ajudar o canal a ter mais inscrito, curtindo os nossos vídeos, tá? Talvez a palavra que eu vou falar, ela não vai te empolgar de momento, né? Porque você precisa ouvir do começo ao fim para entender aquilo que eu falo, porque eu sou devagar, tá bom? Enfim, e você pode se inscrever no nosso canal, você que chegou agora, compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais e você pode também estar indicando nosso vídeo para um amigo, para um irmão. Lembrando que este canal aqui, ele foi aberto a pedido de irmãos, tá? Abre lá o canal, deixa uma palavra para gente. Então, à medida que eu posso, eu venho aqui e deixo uma palavra, tá bom? Ó, e todos aqueles que estão me honrando com a sua presença, curtindo nossos vídeos, eu agradeço imensamente a sua paciência comigo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida ricamente, que você cresça e prospere. Quero mandar um abraço para todos os irmãos da Assembleia de Deus do Ministério IEAD, que é Itaoca Pedra, tá bom? Da Assembleia de Deus lá de Pernambuco, onde estão os meus irmãos Cícero, meu irmão o presbítero Marcos, lá da Assembleia de Deus de Moreno, deve ser pastor já, né? Enfim, a todos os irmãos ali, o irmão Cassiano, enfim, todo o grupo que louva a Deus lá é o grupo Crescer em Cristo, um grupo excelente. Eu tive o prazer de estar na igreja onde eles estavam, onde deixei também uma palavra, ali em Pernambuco, na cidade de Moreno, bem no interior mesmo. É uma igreja animada, uma igreja, povo animado, receptivo. Eu agradeço imensamente a recepção de vocês aí na cidade de Moreno. Estive em Caruaru, né? Estive na capital do Recife, estive em Surubim também, estive em algumas cidades ali do Pernambuco e fui muito bem recepcionado em Jaboatão dos Guararapes, né? Um excelente abraço. Quero mandar aqui também para os irmãos lá de Angola, que sempre estão me acompanhando aqui, aos irmãos, eu não gravo bem o nome dos irmãos, mas enfim, todos os irmãos ali da igreja, do Ministério Deus da Graça, aonde está o pastor Emanuel Miguel, que é o pastor líder daquela igreja ali, no Jardim de Rosas, tá? Eles têm um povo alegre ali, um povo alegre, receptivo, preocupado se estamos gostando ou não, enfim. Agradeço imensamente os dias que estive aí, vocês me fizeram sentir em casa, tá bom? Toda a juventude aí do Jardim de Rosa, inclusive o meu filho, pastor Rafael, sua esposa Áquila, minha neta Alice e o meu neto Rafael Júnior. Aqui no estado do Espírito Santo, Cachoeiro Itapemirim, eu mando um abraço para minha filha Kemily e o meu genro Bruno, tá bom? Forte abraço a vocês, sucesso para vocês. E quero mandar um abraço também para minha filha Késia, tá bom? Que é a Kezinha. E o Tércio Costa Longa, que é o seu esposo. Enfim, toda a minha família, minha mãe Maria Rita Rosa, os meus irmãos, enfim, todos os meus irmãos e parentes. Grande abraço, sucesso a todos. Aos meus irmãos aqui, a qual eu tenho
o prazer de servir a eles aqui na congregação de Giron, da qual nós trabalhamos há muito tempo, estamos há 15 anos praticamente, como primeiro dirigente da congregação. Nosso pastor presidente é o pastor Haroldo Pascoal. Bom, deixando aqui toda essa introdução, vamos seguir. Eu quero falar hoje de uma coisa interessante, tá? Vamos prestar atenção um pouco naquilo que eu quero dizer. Vamos pensar um pouco. Lembre-se, há muitos que têm preguiça de pensar e a falta de vontade de pensar, isso não está incluído aquele que adquiriu sabedoria, estudou na faculdade, não. Há pessoas que, mesmo tendo formação acadêmica, têm preguiça de pensar. Vamos pensar um pouco aqui. Eu quero falar da simplicidade da pregação de Jesus, tá? A simplicidade da sua pregação. De todas as mensagens que Jesus pregou, todas elas tinham um direcionamento. Todas as mensagens que Jesus pregou, tá? Porém, uma delas que se destaca, tá? E boa parte das palavras que Jesus falou, ele também foi provocado. Quem o provocava? Os escribas, os fariseus, os saduceus. Foi uma pedra no sapato do Senhor Jesus. Mas vamos nos ater aqui. Ó, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, Jesus começa a pregar. Tá? Não vou me ater muito aos detalhes, mas quero me ater mais ao texto que está escrito no versículo 17 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, que diz, o versículo 17: Desde então, começou Jesus a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha, a mensagem principal da Bíblia Sagrada, Jesus não começou errado, não, ele começou certinho. A mensagem principal da Bíblia Sagrada é o arrependimento. A mensagem principal desde o Gênesis, lá no capítulo, se não me engano, no capítulo 3 de Gênesis, que houve lá o vacilo de Adão e Eva, começou-se a campanha para conduzir o homem ao arrependimento. E veio atravessando milênios e gerações, até chegar em Jesus. E você pode perceber, se você prestar atenção em todo o contexto histórico, em tudo aquilo que Deus ele participou junto da raça humana até aqui, ele está sempre procurando levar o ser humano ao arrependimento. Preste atenção. Preste atenção. As pessoas ficam muito empolgadas com o desenvolvimento, a desenvoltura do pregador. Ótimo, não vejo por que você não dá honra. A pessoa tem uma boa eloquência, fala bem, sim ou não? Porém, você tem que estar atento ao que propõe a mensagem. Preste atenção. Por que a mensagem de Jesus foi uma mensagem simples, clara e objetiva? A mensagem daquele que prega, eu não sou aquele pregador de excelência, tá? Mas eu sou pregador. A mensagem daquele que prega não pode criar confusão na mente das pessoas. Ela precisa ser simples, clara e objetiva. Por quê? Porque Deus ele procurou tanto trazer conhecimento aos grandes e os pequenos também. Nem todo mundo numa sociedade tem formação igual acadêmica. Nem todo mundo não tem um nível de entendimento igual. Você compreendeu? Por exemplo, quando Jesus ele diz a parábola do semeador, os discípulos estavam do lado dele. Os discípulos não compreenderam na primeira. Quando eles estavam a sós com Jesus,
É que eles vão indagar o mestre. Mestre, explica-nos aquela parábola, nós não entendemos. Compreendeu? Por isso que Jesus, mesmo Jesus sendo pregando de maneira simples, clara e objetiva. Simples por quê? Porque a intenção da mensagem de Deus não é criar em você uma sensação de êxtase momentâneo, não. Ele quer te levar à plenitude da sua vontade. Deus quer te levar à plenitude de paz. Não é aquele sentimento de como se a vida tivesse resolvida naqueles 30 minutos, 40 minutos ou 2 horas de culto. Você fica alegre. Mas o seu problema continua. Se a mensagem de Jesus era simples, era porque ele estava querendo ir direto ao objetivo. Clara por quê? Para não deixar nenhuma margem de dúvida. E objetiva por quê? Vou te explicar. Numa pregação, quando você está pregando para uma multidão, não tem ali só um tipo de pessoa. Está ali o desempregado, está ali o empresário que está quase quebrando ou quebrado, está ali a dona de casa ou a que está passando algum tipo de situação de adversidade dentro de casa, junto do seu marido ou filhos. Está ali um cidadão que está tendo problemas familiares também. Está ali filhos, uma família que tem filhos que estão vivendo uma vida de rebeldia. Às vezes sai de casa, demora dias para voltar. Está ali pessoas enfermas, com problemas de todos os tipos, enfermas. O enfermo quer ser curado. Os que têm os seus problemas querem os seus problemas resolvidos. Então a mensagem não pode demorar tanto a chegar na sua objetividade. Jesus, ele pregava, mas ele curava. Em muitos casos que Jesus estava até mesmo falando, ele era interrompido. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Jesus estava discursando enquanto aquela mulher, ela fura a barreira que cercava Jesus, as pessoas que estavam cercando Jesus, e toca nas suas vestes. Jesus ignorou aquele toque? Não. É por que ele não ignorou? Porque ali estava uma pessoa que precisava de uma resposta imediata. Ela procurava há mais de 12 anos uma resposta. Compreendeu? Então, a mensagem precisa ser simples, clara e objetiva. Nós vivemos numa sociedade imediatista que gosta de tudo bonito, bem orquestrado. Só que dentro de tudo isso que a sociedade atual vislumbra, vem o engano. E às vezes o próprio ser humano, ele contribui para que esse engano ele aumente ainda mais. Na pregação inicial do Evangelho, você pode ver, tanto Jesus quanto os apóstolos, eles impactaram aquela geração, mesmo sofrendo perseguição. O líder foi morto, meus queridos. O mestre foi assassinado. O mestre foi colocado, pregado numa cruz para morrer. Os discípulos tinham todo o motivo e razão para desistir desse negócio. Para saltar do barco, falar assim, olha, nosso mestre morreu, vamos sair fora, porque isso vai dar ruim para a gente. Não. É aí que eles se inflamaram ainda mais. Por quê que eles se inflamaram ainda mais? Porque há pessoas que elas, quando dão atenção à voz divina, não há obstáculo, não há prisão, não há tormenta, não há castigo que impeça essa pessoa de levar o Evangelho de Cristo. Prenderam Paulo, por exemplo.
Paulo foi preso. E levaram Paulo preso, todo mundo, aquelas que eram contrárias a Paulo, diziam, foi preso, esse crente e tal. Eles pegam a embarcação. Paulo, a embarcação naufraga, quase chegando na costa. Paulo, ele desce junto com os presos para a praia. Só que ali, ao adentrar a localidade, Paulo é picado por uma víbora. E todos diziam, ele vai morrer. E Paulo não morreu. Não teve efeitos colaterais em Paulo. E ali, por causa daquele evento, Paulo pregou o evangelho àquela comunidade. Para os presos, para a comunidade que ficou assustada porque Paulo não morreu. Porque Jesus falou, ó, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe causará dano algum. Pegarão em serpentes. Lembra que ele falou? Jesus, ele deu toda a garantia de segurança àquelas pessoas, aqueles apóstolos, aqueles discípulos. Isso não isentou eles da morte, da perseguição, dos maltratos, mas Jesus garantiu a eles algo melhor. O que eu quero dizer para você? Se a mensagem é urgente, aquele que está enfermo, ele não quer demorar mais para ser curado. Jesus, você pode observar que a maior parte do seu ministério ele pregava e curava. Hoje as pessoas passam 2, 3 horas dentro de um espaço, tem aquela alegria momentânea e os problemas continuam. Só que as pessoas não percebem que no meio desse processo todo, grande parte das lideranças querem volume. Por que querem volume? Volume gera divisas, valores. E dentro da cabeça de muito dessas pessoas, elas não querem que seus problemas sejam resolvidos. Você vai sempre ali, é como aquele cara, eu nunca traguei esse negócio, é como aquele cara que é viciado nessas coisas ruins. Ele quer se elevar do mundo, ter um momento de êxtase momentâneo. Quando acaba o efeito, ele vai voltar lá de novo. Jesus disse àquela mulher samaritana que se ela bebesse da água que ele oferecia para ela, nunca mais ela teria sede. Ele estava falando de uma água que vem do Espírito de Deus, que vem da fonte eterna, que quando nós ouvimos a mensagem do arrependimento, lembre que eu falei lá no final, que a mensagem principal da Bíblia é aquela mensagem que nos conduz ao arrependimento, porque o arrependimento, ele nos renova a nossa condição com Deus, nos religa a Deus novamente, certo? E agora as bênçãos celestiais passam a habitar a nossa vida. Podemos ter problemas? Sim. Podemos ter adversidade? Sim. Mas Deus nos livrará na adversidade. Essa foi a mensagem de Jesus. Então, não sou contra as pessoas sentarem, conversarem, dialogarem sobre a Bíblia Sagrada. É importante. Mas não devem esquecer que mesmo o outro lado da sociedade, aquele lado sofredor, o que está enfermo, os que estão com problema familiar, né? Os que estão passando angústias, dissoluções, enfermidades, problemas de todas as ordens, eles têm pressa. E esse público, muitos daqueles que conduzem massas, não querem. Não querem o público que trazem problemas. Então faz aquele sistema de mega evento, ninguém viu ninguém, e vai embora. Há muita gente boa, mas há muita gente usando o nome de Jesus para vantagens. Então, essa mensagem que salva, o próprio ser humano não quer ouvir ela, porque a mensagem que salva, ela precisa tocar o nosso coração. E a partir desse momento, nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento.
frutos de uma pessoa arrependida dos seus maus atos. Aí vai ter boa vivência, vai ter a cura, porque por boa parte das enfermidades que assolam o nosso corpo é devido a o nosso estado de vida, a nosso estado pecaminoso, devido a nós se envolvermos com coisas que não se deve. Isso traz prejuízo. A vontade de Deus é que a raça humana viva em harmonia, viva em paz. Mas o que nós assistimos? Assistimos guerras, assistimos trapaças, assistimos mentiras, assistimos enganos, assistimos os espertinhos se sobrepor aos simples, enfim. Assistimos todo tipo de armadilha em que o ser humano pode se meter. Mas se você for um cristão inteligente, você vai prestar atenção naquilo que eu estou te falando e vai buscar entendimento da palavra de Deus. Não seja aquele crente que chega na igreja, né, e chega no final do culto, você não sabe o que se pregou. Eu estive numa igreja, eu estive num país há pouco tempo atrás, eu achei interessante o que eles fazem. Quando você vai pregar ou deixar uma palavra, as senhoras, aquelas pessoas todas já levam a caneta e uma folha ou um caderno para anotar o que você está falando. Versículos, palavras importantes, eles grifam, eles anotam. A sede de aprender a porção de Deus. Viu? Então, quero repetir novamente aqui. A mensagem principal de toda a Bíblia, e Jesus também evidenciou ela, é a mensagem do arrependimento. Talvez eu não falei tão bonito aqui, mas eu estou tentando te explicar para que você possa entender que no meio das boas intenções, também o engano pode se infiltrar. E nós sermos enganados, achando que estamos no caminho certo, e estamos descendo para o abismo. Temos que ter muito cuidado. Jesus falou, orai, olhai e vigiai. São 3 coisas. E a mensagem, a objetividade da mensagem é essa. Simples, clara e objetiva. E o seu título é Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se nós aceitarmos o reino dos céus realmente na nossa vida, essa violência que nós estamos vendo aí, ela vai acabar ou vai diminuir. Porque aonde nós permitimos Jesus e Deus cuidar da nossa vida, a transformação transforma a casa da pessoa, a família, transforma a rua, o bairro, a cidade, o estado e o país. Nós precisamos compreender a mensagem de Cristo. Ela é simples. Ela não precisa de tanta coisa para você entendê-la. Lembra do capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 27? Lê lá para você entender. Lê lá. Que Deus, o que Deus é capaz de fazer para poder conduzir o ser humano à sua vontade. Que Deus abençoe a tua vida. Espero que essa palavra te ajude e que você seja um cristão consciente que daqui a pouco nós temos que sair daqui e se encontrar com aquele que nos alistou, né? Que nos separou para aquele grande dia. Daqui a pouco eu volto.